muito bom dia para você. Bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Nessa semana em que foi celebrado o 1º de maio, muitas discussões envolvendo o trabalhador brasileiro ganharam ainda mais força. Dentre elas, duas principais: o projeto de terceirização, já aprovado em Brasília, e também a proposta de reforma na Previdência. Mas de que forma isso mexe com você, trabalhador, e como isso vai afetar o seu futuro? Esse é o tema de hoje do Ponto de Encontro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, já estão aqui no estúdio dois especialistas da Faculdade de Direito da PUC Campinas. São os professores José Henrique Spessi e também o professor Luiz Guilherme Soares Maziero. Professores, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui para a gente começar a nossa discussão. Esse ano especificamente, o Dia do Trabalho assume um papel ainda mais especial diante de tantas mudanças que a gente vê aí sendo discutidas. Nesse sentido, esse 1º de maio, ele assume um significado diferente? Sobre que ponto aí o trabalhador tem que refletir? O Dia do Trabalho, ele nos proporciona algumas reflexões e especialmente no momento que a gente está vivendo, não só relacionado ao direito do trabalho, mas todos os problemas pelos quais o nosso país ele tem passado, tem enfrentado, é um momento oportuno para que a gente faça reflexões para tentar fechar um balanço de se há aspectos positivos e negativos e tentar dar um encaminhamento aí para um futuro, se não melhor, que pelo menos atenda às expectativas e atenda às necessidades aí que o direito do trabalho proporciona para todo mundo. Professor Spessi, sua opinião aí sobre essa data? Bom dia, Malu. Agradeço o convite à TV PUC, ao professor Maziero. Eu acho que é uma data muito importante para ser sempre celebrada, o Dia do Trabalho, que lembra a importância que tem o trabalhador na dinâmica da sociedade contemporânea, que vem ao longo dos anos sofrendo transformações importantes. E é uma data, além das comemorações, para lembrar do trabalhador, é uma data, especialmente nesse ano, que chama atenção, tendo em vista que a gente vai passar aí por um período de propostas que vão impactar diretamente na atividade do trabalho, seja no campo dos direitos do trabalhador, ou mesmo aqueles direitos decorrentes do trabalho que são no sentido de garantir uma proteção social ao trabalhador, por exemplo, o direito previdenciário. Bom, para a gente poder fazer essa discussão da melhor forma possível, a gente vai dividir esse programa em duas partes. A primeira delas, a gente vai falar sobre o projeto de terceirização, esse que inclusive já foi aprovado em Brasília. E para você que está em casa entender melhor como que isso vai afetar você e como que isso funciona, a nossa equipe preparou uma reportagem. O repórter Vinícius Purgato explica para você. Vamos dar uma olhadinha. Mesmo depois de sancionada pelo presidente Michel Temer no final de março, a nova lei da terceirização continua dividindo opiniões. Os principais pontos do projeto aprovado pelo Congresso incluem a terceirização irrestrita, que poderá ser aplicada em qualquer atividade da empresa, e também o aumento no tempo do trabalho temporário, que passa de 90 para 180 dias. Para o sindicato que representa a classe patronal do comércio varejista de Campinas, a lei trará ganhos de produtividade para as empresas, além de resguardar os empregadores de possíveis processos trabalhistas. E o que ela trouxe de novo para a gente, e essencial para nosso dia a dia, é a segurança jurídica. Do jeito que estava anteriormente, nós ficávamos reféns do que era atividade meio, atividade fim, tá? E dessa forma, com essa nova lei, a atividade meio e fim, elas se fundiram e a gente hoje tem a liberdade de terceirizar alguns serviços. Dona de uma loja de materiais de construção, Melissa defende a flexibilização na lei, sobretudo pela ampliação no prazo de mão de obra temporária, usada com frequência no comércio em períodos de pico nas vendas. O desemprego está muito alto no país, então a gente consegue resolver essa questão flexibilizando mais, sem que com isso ignore as leis trabalhistas, né? Não vai deixar de existir, não vai deixar de ter, mas realmente se a gente puder flexibilizar, a gente consegue realmente aumentar todo o mercado de trabalho, né? E com isso a economia começa a girar, outras empresas vão abrir, a coisa começa a se fortalecer. Eu creio, tá? E acredito que novas vagas virão tendo segurança jurídica. Tendo segurança jurídica, o investimento chega
e o emprego também. Apesar do otimismo de boa parte dos empregadores, algumas mudanças são vistas com desconfiança por quem defende os direitos dos trabalhadores. Para estes, a regulamentação, principalmente no que diz respeito à terceirização, aumenta a precarização no mercado de trabalho. Essa categoria de trabalhadores, no geral, apresenta uma remuneração menor, um rol de direitos, de benefícios também inferior ao patamar que é garantido para os trabalhadores diretamente vinculados às empresas, e uma das faces mais cruéis observadas através dessa realidade de terceirização é a alta incidência de acidentes do trabalho, que acometem principalmente trabalhadores terceirizados. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, em 3 anos, mais de 800 denúncias foram realizadas na região sobre terceirização ilícita. Em Campinas, foram 102 casos em 2014, 74 em 2015 e 51 em 2016. A queda nos números, segundo a Procuradoria, se deve à redução da atividade econômica no país. O que deve crescer ao longo dos anos, no entanto, é o tempo que os empregados terceirizados vão esperar em caso de um processo na Justiça. Pela nova lei, agora a regra é a responsabilidade subsidiária. E isso vai ter um impacto direto na duração, na tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. Porque, primeiro, o trabalhador vai ter que esgotar todos os meios executivos, para garantir o pagamento da dívida reconhecida com a empresa de trabalho temporário, para somente depois de exauridos essas tentativas, acionar a empresa que foi a prestadora a tomadora, melhor dizendo, dos seus serviços. Professor Mazieira, a gente viu aí na reportagem, vamos falar sobre terceirização com você, que é o seu campo específico aí de estudo. A gente viu aí na reportagem 2 pontos, tanto do empregador quanto da Justiça do Trabalho, digamos assim, do Ministério do Trabalho. Cada um defende um ponto de vista, mas em linhas gerais a gente pode dizer em vantagens e desvantagens desse projeto de terceirização agora já em vigor aqui no país? Veja, para se falar em terceirização, a gente precisa entender primeiro do que trata o Instituto. Quando a gente se refere à ideia de terceirização, terceirizar significa subcontratar. Então, numa relação de emprego tradicional, você tem a figura do empregador de um lado, que é o sujeito que contrata, e de outro você tem uma pessoa física, prestando o serviço para esse empregador. Então, um vende a mão de obra e o outro, quem desfruta dessa mão de obra, faz a contraprestação. Quando há a terceirização, o que acontece? E essa relação existente entre o empregado e o empregador, ela desaparece, de modo que o empregador ele subcontrata uma outra empresa fornecedora de mão de obra, e essa empresa terceirizadora é quem é a responsável pela contratação direta do empregado. Então, o empregado ele não trabalha mais para o seu contratante direto, ele trabalha para um terceiro, que é o sujeito que firma o contrato com o seu empregador direto. A terceirização em si é um instituto válido, legítimo e, se respeitado, é um instituto bom. O que tem sido feito na prática é a utilização do instituto da terceirização para baratear a contratação. E aí só vejo aspectos negativos. De que forma isso acontece? O empregador ele continua precisando da mão de obra. Antes a contratação era empregador e empregado. Com a utilização dessa empresa interposta, dessa empresa fornecedora de mão de obras, você tem o empregador contratando, a empresa interposta fornecendo a mão de obra e a figura do empregado ela continua existindo. Os tributos eles continuam sendo pagos pelo empregador e pela empresa fornecedora de mão de obra. Então, dentro de toda essa sistemática, o custo da relação terceirizada era para ser maior. E não é o que a gente percebe na prática. No final das contas, o que a gente percebe é que a terceirização ela acaba custando menos para quem contrata, mesmo tendo uma cadeia que envolve outras pessoas. E qual é o motivo dessa redução de custos? O motivo disso é a precarização do trabalho. É importante pontuar que o empregado terceirizado ele continua tendo direitos previstos na CLT. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que liberou a pejotização. Não, o empregado ele continua tendo vínculo de emprego, ele não se confunde com uma pessoa jurídica, o que muda agora é a figura do empregador. Ele não é mais contratado pela pessoa
para quem ele trabalha. Ele é contratado por uma empresa de fornecimento de mão de obras. Quando o empregador contrata diretamente o empregado, o sindicato que vai reger aquela contratação é o sindicato do empregador. Quando eu terceirizo, eu mudo o sindicato para o sindicato das empresas terceirizadas. E como é uma estrutura contratual que até ontem não era permitida via de regra, o sindicato das empresas terceirizadas é um sindicato muito fraco e que vai começar a sua luta agora. Nós temos, por exemplo, relações empregadores como os bancários, como os metalúrgicos, que têm um piso mínimo de direitos elevado em decorrência de anos e anos de batalha pelo seu sindicato. Quando eu permito que o banco ou a metalúrgica terceirize a contratação do empregado, esse empregado que era regido pelo sindicato dos metalúrgicos ou dos bancários, ele passa a ser regido pelo sindicato das empresas terceirizadas. Aí, todo aquele piso de direitos que foram conquistados ao longo dos anos, eles voltam a estaca zero e eu fico com o mínimo que a lei proporciona. Então eu tenho nessa situação uma precarização dos direitos trabalhistas, mantendo a relação de emprego, então não há pejotização, e legalizando o que até agora era visto pela Justiça do Trabalho como algo prejudicial ao empregado. E esse prejuízo ele continua existindo. E, professora, a gente viu ali na entrevista que a representante do Ministério Público do Trabalho, ela aponta, inclusive, num possível aumento aí dos casos em que trabalhadores, inclusive os terceirizados, devam entrar com mais ações na Justiça devido a essas mudanças. Isso realmente tende a acontecer, na sua opinião? Sem dúvida que sim. A partir do momento em que a terceirização ela se torna ilimitada, primeiro que eu vou ter um aumento nos casos de terceirização. Quando eu aumento as hipóteses de terceirização, é importante que seja dito que o sujeito que vai se beneficiar do trabalho prestado, que são grandes empresas, empresas sólidas, com patrimônio consolidado, não necessariamente vai ser o empregador. O empregador é quem? É aquela empresa que foi constituída para fornecimento de mão de obra terceirizada. Essa empresa não necessariamente ela tem um patrimônio sólido. Então, eu não tenho dúvida de que vai aumentar a demanda na Justiça do Trabalho por empregados pleiteando não só o prejuízo causado pela terceirização, mas a falta de cumprimento de direitos básicos que continuam existindo. Então, haverá uma demanda sem sombra de dúvidas. E, professor, obviamente esse tema é muito mais complexo, né? Mas como a gente ainda vai falar sobre a reforma da Previdência, para a gente tentar encerrar de alguma forma essa discussão, obviamente, pelo que você conversou com a gente e alguns pontos que a gente observou na reportagem, existe sim um motivo de preocupação do trabalhador com relação a essa nova legislação. Mas existe aí uma forma de o trabalhador se proteger contra esses abusos ou esses possíveis problemas que ele vai enfrentar aí no caminho? Sim, dentro da relação contratual é difícil pensar nesse aspecto, porque o empregado, por ser a parte mais fraca, ele acaba se submetendo às imposições do empregador, tendo em vista que ele depende do emprego para a sobrevivência. Mas nós temos órgãos de fiscalização e de atuação que têm a responsabilidade de evitar a prática de fraudes. Porque, na prática, o que vai acontecer a prática de excessos que violam, inclusive, a nova legislação. Cada empregado que tiver o seu direito violado, ele tem o sindicato que o representa, que vai poder dar essa orientação que ele pretende, que ele busca. Nós temos também a figura do Ministério Público do Trabalho, que é responsável pela proteção dos trabalhadores em geral, não dos trabalhadores individualmente, mas a proteção dos direitos dos trabalhadores. Nós temos a figura do Ministério do Trabalho, que é um órgão de fiscalização muito importante na análise do que tem sido praticado no dia a dia, e nós temos a Justiça do Trabalho, inclusive, para declarar a fraude em situações em que não há terceirização, e isso muito provavelmente vai acontecer, em situações em que o empregado ele é contratado diretamente pelo sujeito para quem ele presta a mão de obra, e nessa relação nasce a figura da empresa terceirizada só para tentar maquiar uma relação jurídica ilícita. Essa ilicitude ela continua existindo e a Justiça do Trabalho ela é a responsável para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, quando o tomador ele dá ordem direta para um determinado empregado, isso é fraude na terceirização. E essa fraude ela pode ser corrigida pela Justiça do Trabalho, sim. Tá certo. Bom, agora a gente vai mudar um pouco de foco, vamos falar sobre a reforma da Previdência, mas antes de conversar aqui com o professor Spécia, nossa equipe preparou uma reportagem, a Rafaela Ribeiro vai explicar para você os principais pontos que estão sendo discutidos nessa proposta de mudança no sistema da Previdência aqui do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. A proposta de reforma na Previdência ainda não foi aprovada, mas já vem causando muita polêmica. Atualmente, homens com 65 anos e mulheres com 60 já podem se aposentar por idade, contanto que tenham contribuído por 15 anos. Caso a aposentadoria seja por tempo de contribuição, o mínimo exigido é de 35 anos para os homens
e de 30 para as mulheres. Pela nova proposta, a idade mínima para aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e será preciso acumular 25 anos de contribuição para conseguir se aposentar. Caso a contribuição seja de 25 anos, o trabalhador receberá cerca de 70% do valor do benefício. Para chegar ao valor integral, calcula-se que o brasileiro deverá contribuir por 40 anos. Quem já está próximo da idade de se aposentar, pelas regras de hoje, deve passar por uma espécie de transição. Isso significa que mulheres com 53 anos e homens com 55 vão conseguir se aposentar pagando uma espécie de pedágio. O cálculo para se aposentar deve somar os anos que faltam para a aposentadoria mais 30% desse tempo. A idade para participar dessa regra de transição vai aumentar gradativamente até 2020. Trabalhadores rurais também terão mudanças. Pela proposta, a aposentadoria só acontece aos 60 anos de idade para homens e 57 para mulheres, ambos com um mínimo de 15 anos de contribuição. Para policiais, a idade mínima passa a ser 55 e para professores, 60. As principais justificativas para a reforma são o rombo nas contas públicas da Previdência, que em 2017 sugava 2,7% do PIB nacional. E também a expectativa de vida do brasileiro, que vem crescendo a cada ano. Com menos jovens contribuindo e mais aposentados recebendo benefício, o sistema se tornaria insustentável. A Previdência Social, ela funciona no regime de repartição simples. O que significa isso? Você tem uma parte que é de contribuição e uma parte que é de benefício. No regime de repartição simples, as pessoas que estão contribuindo hoje sustentam aquelas pessoas que estão tendo benefício, que estão recebendo. Então, no passado, a ideia, quando foi criada a repartição simples, é que as pessoas iam se aposentar e morreriam com 60 anos de idade e teriam muitos filhos. Então, isso funcionava no passado. A ideia foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Só que as coisas mudaram. A medicina avançou. As pessoas hoje têm uma expectativa de vida de 80, 85 anos. As pessoas continuaram se aposentando no mesmo tempo. Portanto, o tempo de benefício aumentou. E as pessoas agora, as famílias estão tendo menos filhos. Portanto, menos gente ingressando no mercado de trabalho e contribuindo menos. Resultado, eu tenho gente recebendo por mais tempo a Previdência e eu tenho menos gente contribuindo. Isso já causa um certo desequilíbrio. Enquanto o governo defende uma reforma urgente, para o trabalhador, as mudanças assustam. Isso me preocupa muito. Eu acho que eu mesma que nem vou conseguir me aposentar, porque eu tenho pouco tempo de carteira, né? Então, vai ficar difícil para todos nós, né? Eu acho um absurdo isso daí, porque a gente já paga imposto tudo, contribui já há tantos anos e agora essa de chegar, eu particularmente fiz uma simulação, por exemplo, quando eu ia me aposentar com 76 anos, não dá. Isso é uma palhaçada para mim. Eu estou trabalhando é temporário, então me preocupa já desde agora, não futuramente, mas desde já é muito preocupante, sim. Pode ser que nem chegue a aposentar também, né? Vai saber lá quando. Professor Spécie, a gente viu aí na reportagem que o governo e alguns especialistas da área de economia afirmam que essa reforma ela seria inadiável e realmente precisaria ser feita alguma coisa para que o sistema voltasse a se sustentar. Mas a maneira como ela está sendo colocada, ela é realmente a forma mais equilibrada que poderia ser instituída nesse momento aqui para o país e beneficiando de certa forma o trabalhador? Eu entendo que a gente não pode considerar as mudanças na Previdência de forma isolada, analisando apenas a questão do direito do trabalhador se aposentar com uma certa idade mínima, se ele hoje pode se aposentar eventualmente mais precocemente, se está havendo uma possibilidade de uma categoria ser beneficiada a mais ou a menos, mas tem que se analisar a Previdência, como o próprio professor de economia, o economista, não me recordo agora, salientou, tem que se analisar sobre a questão orçamentária e financeira, que envolve como o Estado organiza tudo isso, né? Então,
a Previdência ela depende de uma dinâmica econômica mais ampla. Na medida em que você tem uma economia pujante, o impacto disso na chamada despesa da Previdência Social é menor, né? Então não corre-se tanto risco assim de haver algum desequilíbrio em algumas áreas atingidas pelos direitos previdenciários. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pontuar que a Previdência, ao atingir qualquer tipo de trabalhador, para isso que ela foi criada há mais de um século e meio atrás, originalmente na Alemanha, e no Brasil ela vem sendo aprimorada desde o século passado, sobretudo após a metade do século passado, a Previdência ela tem a finalidade de atingir ou garantir uma proteção social para o trabalhador, indistintamente de qual setor e qual tipo de atividade econômica em que ele está inserido no trabalho. Quando a gente considera isso, a gente está falando que a Previdência, portanto, atinge uma categoria muito expressiva da sociedade, quase toda a sociedade economicamente ativa. Nesse sentido, considerando também que o Brasil tem uma característica muito heterogênea, o Brasil é continental, com uma população enorme, a gente encontra, por exemplo, situações em que existem trabalhadores que têm uma relação na atividade de trabalho muito mais degradante, muito mais insalubre, outros menos. O que eu quero dizer com isso é que, do jeito que está se propondo a reforma, ela vem sendo mais no sentido de tentar resolver um problema orçamentário, um equilíbrio orçamentário de um eventual déficit que existe hoje na Previdência brasileira. Mas a origem desse déficit é que tem que ser analisada. Por exemplo, a categoria de trabalhadores rurais. Quem são os trabalhadores rurais? Aqueles que dependem da sua própria mão de obra no campo para trabalhar, aqueles que atuam em economia rural familiar, né? Eles tiram o seu sustento da própria terra, da pequena terra que possuem. Esse tipo de trabalhador tem uma característica muito diferente de um trabalhador como nós aqui, dentro do ar-condicionado, numa atividade quase que inteiramente intelectual. Então, evidentemente que esse trabalhador vai ter uma expectativa de vida e uma expectativa de usufruir de uma aposentadoria infinitamente menor do que um outro tipo de trabalhador, né? Pois bem, aparentemente, para o trabalhador que está inserido nessa característica mais sofisticada, apenas um trabalho intelectual, isso pode parecer que não é tão impactante. Mas para aquele trabalhador do campo, com certeza é, porque ele vai somente poder se aposentar com 65 anos. A última proposta foi diminuir isso para 60 anos. Mesmo assim, é impactante, considerando, por exemplo, que dos 27 estados da federação, cerca de metade, 10 ou um pouco mais, uns 11 ou 12 estados especificamente, a expectativa de vida média não alcança 65 anos. E um ponto, talvez, que centralize, digamos assim, a ideia que vai impactar para o trabalhador a reforma, a meu ver, seria hoje, se a reforma ela for implementada, o tempo de atividade, ou seja, a atividade profissional do trabalhador vai ter que ser aumentada para ele obter a aposentadoria. Isso é um ponto que é relevante. Isso preocupa muita gente, inclusive as pessoas que nós ouvimos nas ruas, né? Obviamente, né, que a pessoa pode se aposentar aí com 25 anos de contribuição, mas é bom lembrar que esses 25 anos de contribuição não significam o 100% do valor do benefício. E as contas aí dizem que você teria que trabalhar 40 anos para isso. Então aí vem duas preocupações, né, professor? Primeiro, a questão de se uma pessoa de 60 anos
realmente vai encontrar um lugar no mercado de trabalho. E segundo, o desgaste do próprio trabalhador, né? Até quantos anos, apesar da expectativa de vida ser maior, ele vai ter que se sujeitar a regras de trabalho, um trabalho diário, um trabalho com todos os tipos de esforços, como você mesmo lembrou, né? De diversos tipos de trabalho. Então, são duas preocupações bem significativas aí da população. Como que isso fica, professor? Claro, a reforma ainda não foi aprovada, talvez possa haver alguma mudança, mas essa segurança do trabalhador, nessa parte social da Previdência, a gente pode dizer que ela realmente está em risco? Nesse sentido, eu creio que sim, porque, de fato, pelas propostas apresentadas, como você bem lembrou, vai ter que haver um aumento de tempo de trabalho para que o trabalhador consiga se aposentar tanto no valor mínimo como também naquilo que ele almeja, que é o valor integral da aposentadoria, né? E dentro desse valor mínimo de aposentadoria, ele tem que, no mínimo, trabalhar e contribuir, portanto, por 25 anos ininterruptamente. Como a gente encontra no Brasil uma dinâmica do trabalho que, em grande parte dos casos, o trabalhador ele não consegue permanecer ininterruptamente trabalhando, esses 25 anos de contribuição certamente só vão ser alcançados com maior tempo efetivo de trabalho, né? Num lapso temporal maior, 30 anos, um pouco menos. Então esse é o tempo mínimo. E como você mesmo lembrou e mostrou lá na reportagem, né? Para se alcançar o valor integral, tem que haver um tempo mínimo de contribuição de 40 anos de contribuição. De forma que, num exemplo mais rudimentar, o trabalhador com 65 anos, no mínimo, para se aposentar, que passa a ser a idade mínima para ter aposentadoria integral, e 40 anos de contribuição no mínimo, ele tem que começar a trabalhar com 25 anos, né? E continuar trabalhando ininterruptamente sem parar, né? até os 65, pela reforma proposta. E, de fato, isso não é algo que a gente encontra na realidade da maioria da população do trabalhador brasileiro. E, como você mesmo lembrou, isso também é um risco que eu entendo pertinente. Uma vez aposentado com 65 anos, em que situação o trabalhador vai estar, né? Ou seja, para usufruir do benefício, né? A gente também tem que lembrar que, uma vez aposentado com essa idade mínima, qual o tempo, a expectativa de vida posterior a isso, com qualidade que o trabalhador vai ter para usufruir do benefício, né? Então, a reforma também não traz esses dados, que são também dados de caráter especulativo e estatístico, assim como, por exemplo, um dos fundamentos da reforma é um dado estatístico especulativo, que é a questão demográfica, como foi apontado pelo especialista. No futuro, pode ser que tenha um número menor de trabalhadores na ativa para sustentar um número maior de aposentados. Isso é uma expectativa, né? Então, que provavelmente se confirme, mas ainda está na esfera da expectativa, da estatística. De forma que essa reforma também se apoia nisso. Então, deveria também se apoiar no outro lado, naquilo que traz a expectativa da qualidade do trabalhador após os 65 anos. Então, quanto ele vai usufruir da aposentadoria após essa idade com uma certa qualidade. De forma que impactaria na questão financeira e orçamentária. E isso pouco vem se trabalhando com relação à reforma. Bom, com certeza, são ainda campos de suposição, a gente tem que aguardar aí os movimentos em Brasília. Professor Espécie, eu agradeço a sua presença. Professor Mazziero, obviamente, como eu falei no início, é um assunto que a gente poderia discutir muito mais, mas infelizmente o tempo do nosso programa já acabou. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu agradeço. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Os endereços você vê aqui na tela. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!